Tu dominas o italiano? Não. Começo a perceber, mas não domino. Acho que é mais fácil dominar as italianas. Ai, 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 ai! Benvenuto a un altro setting the pace. Come potete vedere, siamo qui con un grande piazzolo di Portogal. É verdade, o meu convidado sonhou ser atleta, até fez umas coisas engraçadas, até que uma lesão o obrigou a parar. Frequentou um curso de artes na Faculdade de Arquitetura, não terminou, mas algo ficou, porque ele se tornou um artista a fazer piso. Esse facto, a ser abençoado esteticamente, com um estilo quase de metrosexual, ele até passa por um italiano. E podem chamar um Latin God. Porquê? Porque ele tem mais poder do que o próprio Deus, pelo menos no imediato. Porque ele, se ficar chateado com um cliente estúpido, ele pode se vingar e metê-lo a cagar fininho pela peida. É ele, Fernando Almeida. Obrigado. Olá, Rafa. Olha, parabéns pela iniciativa, porque é um meio em que vamos sempre visualizando colegas, amigos, adversários que já não vemos há algum tempo e vamos revivendo histórias e vamos conhecendo histórias novas de cada um e por esse facto estás de parabéns e pronto, e muito obrigado pelo convite. Obrigado por teres aceito esta espécie de entrevista. Na boa. E olha, Claro. como é que tens passado aqui na fase da quarentena? Tu tens um negócio e de certeza que foi bastante afetado. Sim, acho que está a ser difícil para todos, quem tem, quem não tem, obter novos hábitos, reformular muita coisa, fechados, e agora eu tenho um serviço de takeaway, entregas ao domicílio, portanto fiquei sem a parte da venda dos vinhos, de algumas entradas, das sobremesas, portanto há sempre aqueles ajustes que temos que fazer e pronto, e usar cada vez mais as redes sociais e o que for para ter conhecimento daquilo que estamos a fazer e também aliciar um bocadinho e criar um bocadinho de água na boca e depois prestar o serviço que estamos a divulgar, que é para não passar de fraude, não é? E então nesse sentido também nos mantém sempre um bocadinho mais alerta e exigir também sempre mais de nós, que é também com todo o gosto para dar o nosso melhor ao cliente. Oh, Nando, tu és um gajo que gosta de meter a mão na massa, mas quando tu eras pequenino, em que é que tu gostavas de meter a mão? Pequenino, metia a mão em todo lado. Não havia vergonha, não havia restrições, nada para brincar. Pequenino eu sempre era bicicletas, futebol, desporto, só ia para casa almoçar e jantar e passava sempre o dia na rua a correr, a saltar, a brincar com os amigos. Tu também andaste no karaté, não foi? Também andei no karaté. Eu iniciei o atletismo, se não estou em erro, em 93, 94, acho que era a escola primária, a escola 7 do bairro de Casalim da Ajuda, onde sempre o meu treinador, Carlos Silva, iniciou lá, ainda as suas pisadas de treinador, e quem andava na escola era o meu irmão, então acompanhei-o então às aulas de atletismo. Eu acho que o meu treinador ainda estava a acabar ou finalizar o curso de Educação Física e depois ele foi para o Belenenses no ano a seguir e eu, pronto, como era mais pequeno e não tinha possibilidade de me deslocar ao Clube de Futebol dos Belenenses, no Restelo, então ingressei mais perto, fui para o Karaté e andei ali um ano. Mas por insistência e graças ao meu treinador, nesse ano ele teve sempre a dizer à minha mãe e a mim, anda para o atletismo, eu levo-te a casa, eu trago-te a casa. E assim foi, comecei a ir a treinar lá ao Belenenses, é claro que adorei o grupo de trabalho e o próprio Carlos Silva, uma pessoa espetacular. E depois havia uma coisa entre mim e o meu irmão, era a ver quem é que tinha mais medalhas. O professor Carlos Silva cumpriu o que prometeu? De te levar a casa e buscar... Sim, ao princípio começou, mas também, claro, comecei-me a deslocar lá, saía da escola, chegava a casa, trocava a mochila, lanchava e ia a andar ou ia a correr para o Belenenses, era ainda 20 minutos, talvez a correr, 25 minutos, do bairro Casalinho ao Restelo,
aquilo era tudo com gosto, cumpria tudo o que basicamente me diziam, entre aspas, porque daqui a nada já expliquei umas situações. Mas adorava depois, porque é claro, à noite, sempre que acabava o treino era de noite e aí sempre o Carlos sempre me levava até casa. Uma coisa curiosa que vi sobre ti, a preparar-me para esta conversa, foi que tu te chamas Fernando Soares de Almeida. Não me digas Pois, que tu és um primo afastado do Luís Soares, do Barcelona. Opa, sou filho de uma espanhola do sul de Espanha. O meu pai, pronto, andava naquela vida antigamente do contrabando e então conheceu lá uma espanholeta, que lhe deu a volta à cabeça e pronto. Mas olha, se o Luís Soares fosse mesmo teu primo, vocês os dois na night ia ser o pânico. Um metia a mão na massa e o outro trincava logo. Opa, não sei, não conheço o Luís Soares, mas o gajo tem cara de malandro, mas as melhores noites que eu passei foi com o Pepe, mas tinha que pagar. E olha, em que momento é que te apercebeste que tinhas talento para correr? Foi mais cedo, eu sempre tinha aquela noção, queria era medalhas, não ligava a tempos, não ligava a nada, eu queria era chegar ao fim e ganhar. Opa, e depois, aí talvez nessa altura, que eu fiz 2:00 aos 800 e fiz 3:12 aos 1500, em provas basicamente táticas, e aí comecei a perceber que talvez as coisas poderiam ficar um bocadinho mais sérias. Espera. 3:12 é recorde do mundo. Não, 4:12. 4:12. Estava a confundir também com os 1000 aí no escalão. Mas 4:12 foi a partir daí que comecei a perceber então que poderia ter algum jeito e que poderia-me então esforçar um bocadinho mais, levar as coisas um bocadinho mais a sério. E tu em Júnior, logo no primeiro ano, baixas dos 1,50 aos 800. Pois, porque aí está a história, porque eu em juvenil praticamente não treinava. Eu treinava no Restelo, tinha um grupo de amigos muito engraçado, e íamos correr lá para fora aos 20, os 30 minutos. É claro que ali a gente só ia brincar. Íamos brincar, marcávamos o tempo no relógio, íamos fazer só porcaria, como é lógico, partidas, íamos para Belém, íamos lá para aquele fontanário que está ao pé do CCB, e quando os turistas iam beber água, a gente cá numa fonte metia o dedo num caninho, aquilo ganhava pressão e até lhes tirava o boné da cabeça aos chineses. E pronto, e depois íamos a passo largo para o estádio e chegávamos ao estádio na fonte cá fora, molhávamos os sovacos, molhávamos assim um bocadinho aqui as patilhas. O Carlos tirava em 15 ou 30 segundos, pedia para a gente tirar a pulsação, nós aumentávamos 10 ou 15 pulsações, a mais do que a gente tinha. E era tudo uma brincadeira. Desculpa lá, Carlos, não sei se estás a perceber isto agora, mas nessa altura era assim. Só treinávamos basicamente, eram os treinos de técnica, os treinos de cidade, os treinos que fosse mais técnicos lá na presença dele, porque as corridas ficavam sempre para trás. E daí, depois, quando eu comecei a obter esses resultados, sem praticamente haver corrida contínua, né, e falhar muitos treinos, é que eu comecei a perceber que tinha então que levar as coisas mais a sério e nesse ano a seguir comecei a treinar um bocadinho mais. Eu refiro este 1,50, 1,49 tal, aos 800, no primeiro ano de Júnior, mas foi apenas o nono do ano. Se fosse 1,49 tal, estavas ali em primeiro, segundo. A mim, o ano antes é que eu fiz 1,52. Pronto, o ano antes, eu acho que foi juvenil de segundo. Em janeiro fiz umas análises e tinha o vírus da mononucleose, que é o tal vírus do beijo, que ficamos sem defesas no corpo e pronto, temos que ter um repouso absoluto porque as coisas podem se complicar. E então tive de janeiro, fevereiro, março, só em abril é que eu comecei a sair de casa para ir à escola e só em princípio de maio é que eu comecei a treinar. E com uma semana de treino tinha o campeonato regional de júniores. Os adversários mais diretos eram o Diogo Alves, do Sporting, e era o Pedro Oliveira, que era do Benfica. O Diogo Alves queria fazer mínimos porque não tinha a média para entrar para a Faculdade de Medicina.
E eu disse-lhe, olha, eu não tenho nada a perder, a minha época está perdida, portanto, agarra-te atrás de mim, que vamos pôr isto a andar para tu teres os mínimos para ir para a faculdade. E assim foi, pá, foi tiro de partida, foi logo para a frente, eu não sabia que se ia dar estouro, se não ia dar estouro, eu queria era ajudar o rapaz. Nos últimos 300 metros é que ele me passa, eu ali naquela reta vou atrás dele, e depois nos últimos 100 consegui passá-lo, eu faço um 52, sem treinos, com praticamente 3 meses de cama, ele vai para a faculdade, eu fiquei com a melhor marca se calhar de juvenil, fiz os mínimos para o Campeonato Nacional de Júniores, mas foi engraçado porque nesse ano, com pouco treino, ainda também fui campeão nacional de 400 metros, na pista 8 e com um torce no pé, com uma ligadura funcional, só para apoiar, não dava para empurrar o chão. E então depois no ano a seguir, com um bocado mais treino, essa marca baixa e pronto, não fiquei assim muito entusiasmado, porque tirei praticamente 2 segundos no treino e para mim foi... 1,52 sem treino, para mim foi com muito mais valor aquela marca. Tu tens memórias de como é que era correr com aquela que foi a melhor geração de 800 metros? Opa, aquilo era fenomenal. Eu, quando era juvenil, ainda apanhei o Nuno Lopes, apanhei o Meira, o Bispo. Opa, tinha ali uma catrefada de gente espetacular. Depois, quando já passei a Júnior e ali a Sénior, éramos para aí 10 ou 12 abaixo de um 50. Tínhamos o Luís Pinto, um rapaz alto, magrinho, tínhamos o Amilcar, tínhamos pronto, o Renato, com muita pena o que aconteceu ao Renato, tínhamos o Tiago Rodrigues, tínhamos o Diogo Sousa, eu, o Luís Fonseca, tínhamos ali o Rui Silva, o João Pires, tínhamos ali tanta gente com tanta qualidade. Espetacular. Até fazia. Exatamente. Aquilo havia provas táticas, não é? Que só estava a correr e pela maneira e técnica deles e o tempo de reação do pé deles no chão eu já percebia quando eles estavam cansados ou com muita carga de treino ou com pouca carga de treino, para eu gerir a minha corrida. Eu sabia que era rápido no fim e tinha que gerir a partir disso. Quando era para a marca, tínhamos que arranjar uma lebre. Quando não havia lebre, tínhamos que nos safar. Que às vezes as segundas séries ainda eram mais rápidas que a primeira, que a principal. Depois há gente que perde títulos nacionais por causa dessa brincadeira. Exatamente. Como é que tu depois, no segundo ano de Júnior, como é que foi ficar quinto no Campeonato da Europa de Júniores? Uma surpresa ou estavas à espera de mais? Não, foi uma grande surpresa. Aquilo foi na Letónia, em Riga. Era o Brian Son, era o Yuri Barzakowski, eram todas essas elites que depois apareceram mais tarde, era a minha geração. E eu mal passei a semifinal e passei o Reirinho com força, com uma ponta final e apurei-me diretamente. O Carlos disse-me que havia boa hipótese de eu fazer um bom lugar no dia a seguir e eu tentei não deixar fugir a oportunidade. Mas a oportunidade de chegar mais à frente fugiu nos últimos 100 metros porque eles eram autênticos cavalos. O Yuri na altura era juvenil e já tinha 47 rasos. O Brian Son também tinha 47 muitos, era tudo pessoal com 47 e eu tinha 49,89. Portanto, esse quinto lugar foi espetacular. Esse quinto é melhor do que o quarto no Sub-23? Não, acho que não. Quer dizer, são alturas diferentes, com motivações diferentes, com treinos diferentes e capacidades diferentes. E depois no Sub-23 eu estava mesmo confiante que, não vou mentir, estava confiante que queria a medalha. E na final tento-me agarrar a dois adversários. Um deles eu conhecia muito bem, que era o Florent Lacasse, e era o René Hermes, ou qualquer coisa assim, não me lembro do nome. Eram gajos fortíssimos, gajos que agarram num campeonato da Europa sozinhos na frente e são capazes de acabar sozinhos na frente. Foi o que aconteceu. O alemão puxou de princípio ao fim, muito forte. O Florent vai sempre atrás dele e não consegue passar na reta. Eu também na reta não consigo nem ganhar terreno a eles, nem perder. Parecia que íamos numa passadeira rolante nos últimos 100 metros parados, agarrados ao corrimão, porque aquilo ninguém a fazer caretas feias, é claro, mas sempre ali uns atrás dos outros, e vem o Almeida atrás de mim sempre a lutar pelo terceiro lugar e passa-me com o peito. O lugar é muito bom,
A prestação é muito boa, claro, é ótimo, mas fica sempre aquele saborzinho, né? Porque queria a medalha e pronto, e ele lutou só mesmo só para me ganhar. Mas esses três atletas que tu falaste, eles tiveram carreiras internacionais. É engraçado que desses três, o que teve a melhor carreira foi o que ficou em terceiro. Foi o Almeida, o Almeida fez uma boa carreira, mesmo ele depois dos 1500 também se foi. Tanto o Almeida como o António Reina, pá, eram dois atletas espetaculares que, pá, era muito difícil ganhar a eles. Não é? O António Reina nunca ganhei, o Almedo, não sei se ganhei um meeting ou outro, mas nas provas verdadeiras os espanhóis chegam lá e não dão hipótese. Não há hipótese. Tu és meio espanhol, tu também podias... Eu sou meio espanhol, por isso é que eu consegui entrar ali no meio deles. Mas... também. Uma pergunta em relação a isto, porque aqueles três tiveram carreiras internacionais como séniores, foram europeus, campeonatos do mundo, finalistas, e tu não. Tu tens alguma mágoa de não ter tido essa carreira internacional de sénior? Tenho. Acabar a carreira assim, aos 24 anos, cedo, e não ter esse prazer, nem pelo menos, claro, eu não tive nenhuma presença nos Jogos Olímpicos. Primeiro porque o João Pires, pronto, nós estávamos os dois com mínimos e fomos fazer uma prova a Bilbao. Quem ganhasse era quem ia aos Jogos. E o Pires ganhou-me, eu andei lá aos tropeções e ele com todo o valor, ele também estava forte, fiquei de fora. Depois houve uns jogos que na altura eu tinha mínimos, estava quase a atingir os mínimos A, e apareceu uma lesão no pé, pá. Apareceu uma tal lesão no pé que me deitou abaixo. Era infiltrações atrás de infiltrações. Depois chegou um ano que as infiltrações já não davam nada e tive que esperar quase um ano pela operação e quase um ano de recuperação. Foi difícil. Depois já não consegui recuperar para os próximos. Então, a partir daí, a minha cabeça começou a mudar. Então, agora começar a pensar no meu futuro. Já abandonei quase tudo, abandonei os estudos, abandonei tudo. O que é que eu vou fazer? Tinha que arranjar maneira de ver o que é que eu tinha que fazer. E andei depois, emigrei para os Estados Unidos e andei um bocado por aí. E depois, graças a Deus, consegui entrar no carril profissional e organizar a minha vida. Antes de entrarmos aí, tenho aqui uma pergunta que é engraçada. Porque tu eras um 800ista, mas treinavas mais para 400, não é? Eras um atleta com poucos quilómetros. Tu achas que houvesse uma distância olímpica de 500 ou 600 metros, tu ias ser muito melhor do que foste? Por exemplo, eu vou-te dar um exemplo, eu nas provas não olímpicas, a prova de 500 metros, eu a primeira vez que faço os 500 metros em juvenil de segundo, bateste o recorde nacional de juvenil. Bati o recorde nacional e ganhei aquele pessoal, aquilo era júniores, juvenis, júniores e séniores, corriam, foi dia 3 de janeiro, o meu treinador diz-me, tu tens que dar uma boa marca que apias na primeira série. E eu não percebia nada, eu cheguei lá, dei um 5-0. Pronto, um 5-0, o que era um 5-0? Já era recorde nacional. O recorde era de Fernando Mamete, se não estou em erro, e era um 5,50 e tal. E o Carlos disse, o que é que tu foste fazer? Isso é recorde nacional e tal. E tu... Eu, calma, se eu dei, eu vou fazer. Se eu dei, eu vou fazer. E eu cheguei lá e agarrei-me sempre ali. Um atleta do Sporting que fazia 400 barreiras, qualquer coisa reis, eu agarrei-me atrás deles, fui ali no quarto, terceiro, e nos últimos 100 metros, consegui acabar à frente e bati o recorde, foi muito bom, foi espetacular. 2 anos depois, volto a fazer os 500 metros. Faço-os num sábado, bati outra vez o recorde nacional, a segunda vez que faço. Júnior. E no dia a seguir vou fazer a prova da Joma, que eu era da Joma. Fazer os 10 km e também os ganhei. Portanto, houve ali uma coisa ali, assim, espera aí que eu agora posso fazer mais quilómetros, não é? Mas o meu treino era mais direcionado de ginásio, treinos mais rápidos, treinos mais de força, treinos mais de técnica. Assim, o que me dava mais quilómetros era as séries mais longas, eram os 20 vezes 400. Fazias 20 depois, vezes 400? Como? Fazias 20 vezes 400? Nessa altura ainda não, mas depois comecei a fazer, com 45 segundos de intervalo, ali todas para 64, 63, 64, 65.
Portanto, ali é claro que uma pessoa chega à 15ª e já não sente os glúteos, já não sente nada, já vem vómitos, mas ainda acabava a 62, acabava a 61. O Carlos tem esses treinos todos apontados e ele está aí para confirmar isso, que eu treinava muito bem. E mesmo em 400 é que eu tenho o meu recorde, em 400 metros é que eu tenho o meu recorde pessoal em treino. É por causa da partida de blocos. Acho que era mais, eu bloqueava um bocadinho na situação das competições, porque eu na noite anterior já não conseguia pregar o olho. O pessoal que aquecia comigo para as competições tinha que sempre parar o aquecimento, porque eu tinha que parar para fazer umas pinguinhas de xixi, estava sempre a fazer, com nervosismo, e sempre a vomitar aquilo que eu comia, ou o que eu não comia porque não conseguia comer, e eles sabem disso. Mas eu bloqueava um bocadinho com as competições. Mas quando dava o tiro de partida, tudo isso mudava. Tudo isso mudava, a minha cabeça era colocada outro chip, mas depois a prestação ficava sempre, as provas mais puras de velocidade ficavam sempre um bocadinho aquém, porque eu quando ia para uma prova parecia que já tinha feito uma maratona por causa dos nervos e tudo, eu já ia um bocadinho cansado. Mas eu acho que era mais por aí, bloqueava um bocadinho, até houve quem me que dizia que eu tinha quase a mesma mentalidade do Fernando Mamede. Olha, a tua melhor época foi a tua primeira no Sporting e muita gente diria que foi a tesão de mijo de tu estares num grande clube, então a motivação extra, tu sentiste isso, que foi uma motivação extra? Também, que é o meu clube de coração é o Sporting, finalmente tinha atingido um grande clube, o Sporting era diferente e eu também se quisesse chegar à frente à equipa principal e fazer as grandes competições que o Sporting entrava, eu tinha que ser o melhor, não é? E então tive que entrar e tive que me afirmar, porque também o professor Muniz Pereira apostou bem em mim, eu tinha que valorizar aquilo que ele acreditava em mim, tinha que justificar o meu patamar e tinha que crescer lá no meio do clube, porque eu sabendo que crescendo no meio daquele clube naquela altura, eu ia ser o melhor nacional, né? Estavam lá todos os bons. E conta-me lá como é que conseguiste continuar a treinar com o professor Carlos Silva? Porque ele estava ligado ao Benfica, não era? Ele depois foi para o Benfica, mas ele avisou logo que tinha 2 atletas que eram fora do Benfica, que era eu e a Patrícia, que já vinha desde muito tempo na mão dele e, sinceramente, eu por mim eu nunca o ia abandonar, nem nunca o ia trocar por outro treinador a nível nacional. Nem tendo a oportunidade de treinar com os teus adversários? Querias ficar à parte? Não, cheguei a fazer muitos treinos com o Sporting, gostava muito porque aquilo era uma elite que já estava habituada a fazer muitos quilómetros. Uma hora e tu fazias só 20 minutos, não é? Eu andava ali, eu tentava ir com eles e ao princípio eu tentava puxar um bocadinho e eles começavam logo a dizer, não comeces coisas que não consegues acabar e isso logo partiu-me logo a cabeça toda. E depois na parte do fim, pronto, quem se destacava, percebi que se quisesse também chegar à frente ia ter que me matar mais nos treinos do que nas provas. E então esses treinos passaram a ser uma competição para mim de estrada, né? Todos os treinos que eu ia fazer com eles de praia de Monsanto para mim eram competições de estrada autênticas e para mim eu acabava toda felitinho. Tenho aqui uma pergunta acerca dos teus adversários. Qual é que foi o teu maior rival nos 800? O Rui Silva. Rui Silva? Rui Silva, claro. O Rui Silva sempre tinha que dar o máximo para tentar ganhar e acho que nunca consegui ganhar. Eu arrancasse antes ou me resguardasse para depois, ele acabava sempre de passar um peito. Ele tinha uma lógica sobre todos vocês, não é? Ele era muito forte. Ele era muito forte mentalmente, fisicamente e também a presença dele também mexia um bocadinho connosco, não é? Mas também tenho a confiança de que eu também não era um osso fácil de roer para o Rui nos 800 metros. Mas o Rui, ele destaca-se com o recorde nacional de 800, que é uma boa marca, e aí está também o meu sabor amargo por não ter continuado a carreira e ter-me aproximado dessa marca. Eu estava confiante que me ia aproximar depois dos quilómetros que estava a fazer nos treinos e as bases rápidas que eu tinha. Mais tarde ou mais cedo eu ia dar outra vez mais um saltinho e ia conseguir me aproximar de uma marca mais baixinha.
E nunca pensaste nos 1500? Os 1500 pensava só mesmo para pontuar ou para o clube ou para aprender a jogar taticamente e para me dar sempre mais força, mais confiança e mais dureza para aguentar o que é uma prova. Mas eu sabia que o meu futuro iria passar muito pelos 1500. Agora chegamos à fase em que eu tenho de justificar o meu próprio salário. Que tipo de corredor tu eras? Eu vou-te dar aqui três e tu só me tens de dizer qual é que te revês mais. Corredor Mário Jardel, aquele que fica sempre à mama. Corredor David Beckham, aquele que é mais abençoado esteticamente do que atleticamente. Ou corredor Kamikaze, aquele que rebentava os outros, mas também se rebentava a si próprio. Kamikaze. O Kamikaze é que mais se aproxima a mim. Se eu tivesse que ir para a frente, eu ia para a frente, não havia problema nenhum. E também deixar-me ficar para trás e deixá-los puxar e andarem sempre ali a puxar e não saber onde é que eu andava, acho que isso também era Kamikaze, porque kamakizava as cabeças deles também. Ora, agora vamos aos mitos que existem relacionados contigo. Então, é verdade que tu saíste da Joma porque já estavas farto de fazer provas de estrada? Não era bem farto. Era porque eu queria prosseguir os meus treinos e queria evoluir enquanto atleta de pista e isso não me estava a permitir. Recebia e eu também queria justificar as minhas obrigações perante o clube. Mas o clube também não via que eu tinha outras prioridades. E fui falar com o presidente, que é um ser humano espetacular, e pedi-lhe a carta de individual. Ele não pensou duas vezes e disse que era o melhor para mim, deu uma carta individual. E eu mando um grande abraço, sem ressentimentos. Tu devias ter um contrato milionário, então, quando tu disseste queria-me ir embora, eu, epá, vai já. Não, é o que eu estou a dizer, ele é muito boa pessoa. Custou-me imenso, mas cumpri com os meus objetivos. Outro mito. Aquele pensinho que tu usavas no nariz a João Pinto, funcionava? Opa, sabes que eu desde os meus 10 anos sofro de sinusite e então o pensinho comecei a usá-lo, bem e sentia-me bem. E também havia provas que eu sabia que depois era um ato de confiança, porque um dia que eu me esquecia do pensinho eu ficava logo, isto hoje já não vai correr bem, isto hoje já não... Isto era quase como um amuleto. Eu acho que aquilo funciona até, pronto, se calhar funcionava mais comigo e menos com outros, mas a mim sempre me ajudava bastante. E é verdade que foste o inimigo público número 1 do nosso amigo Bispo durante um ano, depois de ganhares pela primeira vez e dizer viste isto? Isso é mesmo engraçado. Foi uma prova de 1500 metros e andei sempre ali atrás dele e nos últimos 200 metros, antes de iniciar a curva, passaste por ele. Passei por ele com uma velocidade tão grande que ele parecia que estava a correr para trás, ele parecia que estava a correr em sentido contrário. Fiquei eufórico porque eram pessoas que eu tinha sempre como grandes atletas nessa distância e para mim foi uma coisa tão boa que depois saiu tão natural, sem intenções de maldade, sem nada. Foi aquele puto mesmo humilde que chegou, ei, viste como eu passei por ti, viste. E então, aquilo passou, no dia a seguir eu já não me lembrava desse viste. Eu quando comecei a correr com o pessoal do Sporting, com o João Pires, com o Rui Silva, com o pessoal todo, eles começavam logo, faziam aquele arranque assim no meio da corrida, devagarinho, eles faziam aquele arranque para a frente, mais vezes o João Pires, esse fazia quase sempre. E fazia assim, viste. Mas eu nunca me imaginava que estava a imitar, nunca me passou pela cabeça. Uns anos mais tarde é que o Beto me diz, sabes o que é que era? Viste, era aquela prova. E eu disse, eu fiquei assim um bocado envergonhado. Mas tu sabes que isso não foi mal. E ele disse, eu sei, meu puto, depois de te conhecer e lidar contigo, eu vi que não foi por mal. E as coisas ficaram assim bem, e até hoje em dia partimos a rir. E em qualquer, às vezes, há uma situação aqui ou outra que a gente diz. E eu agora estou a começar a ensinar o meu filho a dizer isto ao dele, que é para começar a passar aqui a geração. Mas é muito boa porque foi a tua alcunha durante quase um ano e tu
Mas isto não é para Ai, mim. não, nada, nunca imaginei que fosse isso, nunca. Vocês tornaram-se quase irmãos e eu sei que vocês os dois, antes da última prova do Bispo, que foi a Milha da Vagueira, vocês foram para o Docks até às 6 da manhã. Foi em agosto, já estávamos de férias. Iam só ganhar um dinheirinho, não é? E estava a fazer falta um dinheirinho para as férias. E, no entanto, quem foi no carro para cima para Aveiro fui eu, o Bispo e o Luís Pinto. E nós, ao ir para cima, íamos a contar a tripécia da noite anterior, é claro. A gente ia só para tomar um cafezinho, mas enquanto a gente tem que chegar da porta da discoteca até ao balcão para pedir uma cerveja ou qualquer coisa, o Bispo é daqueles que conhece toda a gente e quando a gente lá chega está quase a discoteca a fechar, não é? É só para beber cerveja. E então saímos lá às 5, 6 da manhã e a gente depois aí é que mete as mãos à cabeça. Ai, querias ganhar dinheiro, então amanhã vais ganhar dinheiro hoje. E então íamos no carro a falar disso e o Luís Pinto ia-se a rir, é claro, e o que é que vocês vêm para aqui a fazer hoje? E a gente ainda diz para o Luís Pinto, olha, vamos, independentemente das nossas classificações, vamos dividir o dinheiro. Ganhamos os dois, perde um, vamos dividir entre todos. E ele disse que não. E eu disse, pronto, Beto, alinhamos nós os dois a dividir o dinheiro. E ele alinhou. No entanto, na vagueira, eu agarro na parte final da corrida, lanço ali um ataque, mas não consegui chegar até ao fim. O Bispo passou-me, ele fica em primeiro, eu fico em segundo, e o Luís Pinto fica em terceiro. Ele ficou com os 100 euros, talvez, 100 euros pelo terceiro lugar, não me lembro. E eu e o Beto, foi quase, eu acho que foi 500 euros o primeiro, o meu foi para aí 300 euros ou 350, por aí, dividimos, ainda ficamos ali à volta de 400 euros cada um, e pronto, depois vamos para baixo a gozar com ele. Arrependeu-se. Um grande abraço também ao Luís Pinto, pá, saudades. E é verdade que tu choraste quando o Bispo te convidou para seres padrinho do filho dele? Foi, caíram umas lágrimas, claro, é lógico. É engraçado como é que ao fim destes anos todos depois as coisas ficam e marcamos na vida da pessoa, é engraçado. Último mito. É verdade que num certo quarto, no Karma, tu fizeste uma fiscalização apertada a malas de senhoras porque não encontravas papel higiênico no Karma. Ai, do Karma! Eu estava a ver onde é que vinha isso do Karma. Eu do Karma, eu vivia lá, eu às vezes ao fim de semana metia música alta ou invadia os espaços que eram interditos para mim, mas no Karma foi. O Karma é lá em Rio Maior, aqui é uma discoteca com bengalôs, levávamos as pulseiras, entrávamos na sexta-feira nas férias. Entrávamos na sexta-feira com a pulseira no pulso, passávamos lá o fim de semana sem sair lá dentro, era piscina, era discoteca à noite, era restaurante, não pagávamos nada, estávamos lá no grupo, foi das melhores noites e depois tive que ir ao meu quarto, então, fazer algo que ninguém pode fazer por mim e estava ocupado, estava lá um atleta com alguém, não vou dizer nomes, mas também não é o Bispo. E eu tive que bater na porta do quarto ao lado e apareceram duas raparigas. Foi logo lá, boa noite, peço desculpa, mas eu precisava de bater um cocó aí dentro na vossa casa de banho, porque o meu quarto está ocupado. E elas deixaram entrar e eu fui lá para dentro, fui para a casa de banho e depois aquilo foi uma tripécia. Estive lá e depois não havia papel higiênico e tive que andar lá a vasculhar nas malas delas, ou o que é que eu encontrei para lá e o que é que aconteceu, não é? E essas maluqueiras acabaram também quando a tua carreira de atleta acabou ou ainda continuaste? Claro, essas maluqueiras também. Eu estou a contar este episódio, eu já estava parado à espera da operação. E então aproveitei essa altura para fazer aquilo que eu não tinha feito enquanto outras pessoas da minha idade tinham feito aos 18, 19, 20 anos. Nessa altura devia ter para aí 22, 23. Então foi um problema no tendão daqueles? Não, na faixa plantar. Mesmo na faixa. A arcada do pé muito acentuada. Okay. E a corrida eu corro muito com a parte da frente do pé, né? Empurrar o chão, nunca apoio o calcanhar. E aqui houve um estiramento aqui para baixo do calcanhar. O calcanhar é uma zona em que
não há irrigação sanguínea, portanto, não, antibióticos ou medicação não chega lá, e então a única coisa que podia ser na altura para aguentar a época era infiltrações. E se fosse hoje em dia eu não as tinha feito porque o mal estava lá, não tinha era dor. Então isso depois na noite eu comecei a sair porque estava à espera da operação e entre o facto de estar lixado da cabeça, de perder tanto esforço e tanto suor e tanto tempo de trabalho. E ter perdido porque eu estava na faculdade de arquitetura e houve uma manhã que eu estava parado no semáforo, eu era o primeiro, estava vermelho e eu estou a olhar assim para o semáforo, o sol estava-se a colocar já a meia altura, o sol começou a bater no para-brisas e eu adormeci. Quando acordei tinha o pessoal a bater-me no vidro, a buzinar, que já tinha passado o vermelho e já tinha passado para o verde e já estava para o vermelho outra vez. Eu cheguei a essa altura, ou uma coisa ou outra. As duas não vão funcionar porque eu vou dar cabo das duas e vou dar cabo. E abandonei completamente a faculdade. Eu vou continuar no desporto, que é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu acredito. E quando me dedico ao desporto, passado um tempo, pronto, aparece-me isso no pé. Foi assim, e quando esperei pela operação diverti-me, depois da operação tive recuperação, comecei a treinar outra vez, comecei a reagir bem, mas quando passei aos bidiários o pé começou a ceder outra vez. E os médicos disseram-me que ao nível que eu queria treinar já não ia dar, poderia fazer umas brincadeiras a nível nacional. Não quis. Não aceitei isso porque não consigo andar a meio gás. Ou faço ou não faço. E pronto, o pé até eu tive que pegar no carro um Citroën Saxo. Tive que pegar um Citroën Saxo sem rádio, sem nada, e tinha uma consulta em Barcelona no melhor médico da Europa dos pés, que faz as palmilhas, e na quinta-feira às 11 da noite pego no carro para ao meio-dia estar em Barcelona na consulta. Esperei lá o fim de semana e trouxe já as palmilhas comigo na segunda-feira e ver se estavam boas, adequadas ao pé. Ajudou-me bastante, as palmilhas ajudaram bastante, mas mesmo assim não deu para continuar. E eu não vou perder mais tempo com isto. Foi aí que eu tive que começar a organizar então mais a minha vida profissional, porque nem sequer sabia o que é que eu queria fazer, não é? Isto depois de pisaiola aparece mais tarde e eu tive que aprender a gostar porque eu não queria perder mais tempo com mais nada e aprendi a gostar e hoje em dia sou feliz com isso e faço com grande paixão e dedicação, com o mesmo que fazer o atletismo, o segundo amor. Sim. E no que toca a pizzas e não só, tenho aqui algumas perguntas. O que é mais importante para ti? Ela ser bela ou ser gostosa? É as duas coisas, porque bela, epá, comes logo com os olhos, não é? Comes logo com os olhos. E depois, quando estás a comer, opá, tens que satisfazer aquilo que a vista viu, não é? O cérebro tem que receber essa informação toda. E o que é mais importante? Aquecer rápida ou lentamente? É melhor rápido, é alta temperatura, meter, explodir e já está. E o que é mais importante para ti? Ser campeão nacional de 800 metros ou ser campeão nacional na pizza arte? É diferente. Campeão nacional na pizza arte, já fui, na pizza napolitana STG. A pizza napolitana a Unesco também considerou como um património material e cultural da humanidade e é uma coisa que me satisfaz bastante. E depois é outra coisa, é aquilo que permite viver e dar vida a quem está comigo, a minha mulher, aos meus filhos, e é muito importante ter esses prémios naquilo que nós estamos a fazer na vida, não é? Somos reconhecidos por todas as horas de trabalho que nós tivemos e temos e por todo o tempo que estamos longe da família. Nos 800 metros, opá, era espetacular, toda a gente dava as pancadinhas nas costas, se ias viver com isso ou não, é claro que se calhar não ias viver para sempre com essas pancadinhas nas costas, porque também basta tu encostares às boxes e estas pancadinhas nas costas desaparecem. Portanto, eu neste momento gosto mais de ser campeão nacional naquilo que faço neste momento. E o que é mais importante? Ser melhor do que os outros ou ser o melhor que tu consegues ser? Isso. Eu não quero ser melhor que ninguém. Cada um tem que ser bom naquilo que faz
apesar de eu gosto de ser diferente e gosto sempre de dar o meu melhor. Mas, Fernando, como é que é possível medir isso de seres, é uma pergunta difícil, de seres melhor do que foste ontem, porque como é que medes isso? Vais errar menos vezes, vais ter muito mais consistência no teu trabalho, o paladar vai ficar refinado, vais sempre estar a refinar o paladar de alguém, vai ficar sempre mais refinado, o aspecto e as cores da pizza e os ingredientes frescos e como eles são tratados, tu vais estar sempre a melhorar, porque as técnicas vão evoluindo, os modos vão evoluindo, tu tens de estar sempre à frente na vanguarda e tens de ter noção de que estás a fazê-lo bem. Isso deve chegar a uma altura em que as coisas meramente, ou por motivos psicológicos, ou porque pronto, uma pessoa também começa a ficar ultrapassada, vai se calhar começar a não estar tão evoluído, mas enquanto depender de mim, das minhas forças, enquanto tiver força para meter a chave à porta e abrir a porta, vou estar sempre a melhorar, isso é garantido. Agora vamos aqui à última fase da nossa conversa, que é o já ou nunca, em que te faço perguntas rápidas e só tens de responder já ou nunca. Ok. Primeira, já te arrependeste de um beijo dado? Não. Não, então tu há bocado não disseste que tiveste a doença do beijo. Sim, isto é a maneira que eles têm de dizer sobre a doença por aparecer exclusivamente nessa faixa etária, que é quando o pessoal começa a dar beijinhos. Nós já sabemos que tu eras bulinado, eras alvo de bullying nas partidas dos 800 metros, com o viste, mas eu quero saber se tu já foste insultado no meio de uma prova de 800 metros. Que eu tenha percebido ou ouvido, não. Agora, insultado, estou-me a lembrar de um episódio de uma prova que fui fazer, uma prova de 10 km na praia, em Espanha, na terra da minha mãe, estava em férias, e eu chego lá como júnior, como juvenil, e ganhei o júnior, fiquei em segundo sénior, e estava lá os pais de algum juvenil que disse que, quando eu estava no pódio, disse: tirem esse cabrão daí, que esse cabrão não tem essa idade. Temos pena. Eras grande? Daí, eu tinha uma boa estrutura. Eu, perante os meus colegas de 800 metros, eu tinha mais peso do que ele, era bem constituído fisicamente. Já recebeste os teus royalties da carreira do professor Carlos Silva? É que tu consagraste-o. Foste tu que o consagraste. Carlos, para mim, foi um grande treinador, foi uma pessoa excelente para mim, apesar de eu não ter vivido com o meu pai, que ele emigrou. O Carlos Silva sempre foi também orientando essa parte, não é? De muita coisa, então por isso nunca o ia deixar da mão. E hoje em dia, o Carlos, eu tenho noção que ele aprendeu muito comigo, eu aprendi muito com ele, e se hoje em dia voltasse a ter outra vez a idade para correr, escolheu a ele, e adorava tê-lo agora como um homem muito mais experiente e tudo, como treinador, claro, é lógico. Mas Carlos, um abraço. Tu, depois de uma derrota, chegaste a casa, olhaste para o espelho e disseste: não interessa, continua a ser o gajo mais lindo daquela prova. Não é o gajo mais lindo, mas eu nem me considerava bonito. Os bonitos eram o pessoal das barreiras, do comprimento, da velocidade, não é? Das provas mais técnicas eram os mais bonitos, nós éramos sempre os camionistas. Sou camionista, sou o maior. Era os que fazíamos quilómetros, sentia que era um rapaz atraente. Era um rapaz atraente, mas chegava ao espelho e se tivesse perdido a prova dizia: amanhã há outra. Tu cortaste a tua barbicha, por isso eu não te vou fazer uma pergunta, mas faço outra. Porque se tivesse a barbicha, eu perguntava-te se já te convidaram para interpretares o D'Artagnan num filme. Mas como estás sem barbicha, vou perguntar se já te convidaram para fazeres de Leonardo da Vinci num documentário. Acho que não tinha jeito. As artes e tal. Eu interpretar não consigo interpretar.
sou muito genuíno e interpretar fica assim um bocadinho fora de mim. Esporadicamente, acontece naturalmente, em situações que eu gosto de brincar e tudo, mas se for forçado a interpretar, não consigo. E olha, tu agora tu tens o teu negócio que é o Dinando, tu já começaste a falar com as mãos? Às vezes falo com as mãos para brincar, ou quando estou irritado. Já recebeste algum cachê para usares o pensinho no nariz? Não, tinha eu que comprar o pensinho, tinha eu que comprar os ténis de bicos, tinha eu que comprar tudo. Naquela altura não tinha patrocínio, nem tinha os patrocínios que eu ouvi por aí. Não, nunca tive isso. E tudo o que eu ganhava eu derretia primeiro nas condições que eu queria, e depois também me queria igualar aos outros, não é? Os outros tinham boas roupas para treinar e bons ténis e eu andava sempre a gastar o meu dinheirinho para estar sempre também bonitinho ao pé deles. Última, quando eras um jovem solteirinho lá na night, engataste um chuchu gostoso e naquela ousadia desceste a mão à procura de uma massa fofinha e úmida Ora, com licença, e o que encontraste foi um rolo da massa. Opa, aconteceu, é claro, aconteceu, era uma modelo da Lacoste que uma pessoa andou ali nas trocas de olhares e nas trocas de coisas, mas ao perto depois comecei a ver que tinha aqui uma maçadadão e que bebia muita cerveja e tive que fugir para o outro lado, não? Mas enganava muito bem. Tá, muito obrigado, Fernando. Foi um Obrigado. prazer conhecer-te e falar contigo sobre isso. Obrigadão. Eu também acho que quando estava a abandonar foi quando eu comecei a... Tenho uma vaga ideia de ti, quando entraste para o atletismo, ou quando começaste a aparecer, não sei, e foi quando, na altura, que eu se calhar comecei a abandonar, mas também foi fazer um prazer enorme estar agora aqui a falar contigo. Espero que tenhas sucesso na tua vida e espero que este teu projeto também atinja muitos outros atletas e outros campos e outros ramos e que tu consigas vingar na vida e que faças sempre tudo com o maior gosto possível. Tá? Obrigado.